Vamos lá, pessoal? Saudade de vocês, tá, gente? Estamos tentando aí fazer uma aula piloto, tá? Essa aula teste aí, vamos ver o que a gente apronta, se vai ter uma interação legal de vocês aí. Tudo aqui, então, nós vamos dar uma relembrada nessa aula, tá, gente? É o mesmo assunto da semana passada, porque essa aula aqui vai ser uma aula teste, uma aula piloto pra gente, para ver se a gente consegue interagir um pouco mais com vocês em casa aí. Joinha? Qualquer dúvida, pessoal, vocês mandam no chat ali, tá? Vai ficar gravado, depois eu posso responder individualmente para cada um que me perguntou, ou eu coloco todas as dúvidas no grupo e a gente dá sequência aí. Vamos começar com essa aula então, gente. Pessoal, ó, semana passada começamos com uma frente nova. Essa frente aí é a apostila 2, tá? O Gaiola continuou com a parte de termologia, né? Onde ele vai entrar em gases agora. E eu vou para a óptica geométrica. Antes de começar essa matéria, eu já tenho que mostrar para vocês o seguinte. É uma forma um pouquinho diferente de estudar do que nós estávamos estudando termologia. Na termologia, era bastante fórmulas, contas que vocês tinham que fazer e muita teoria, gente. Lembra que nós estudamos mudanças de fase, quantidade de calor sensível, quantidade de calor latente. Era muita teoria. Óptica geométrica é diferente a forma de ser estudada. Óptica geométrica, pessoal, vai ser estudada da seguinte forma. Desenho, você vai ter que desenhar. Aqui você fica com o dedo cansado de tanto desenhar, pessoal, e geometria. É muito desenho e geometria, por isso que geométrica, né, gente? Então vai precisar de muito desenho. Então, pessoal, se você não entender os desenhos, a gente trava no assunto. Principal coisa de óptica geométrica é desenho. Porque vocês vão desenhar o nosso objeto de estudo, que é um raio de luz. Agora, o nosso objeto de estudo é diferente do que nós estávamos estudando na termo. Lá na termo era temperatura e calor. Agora, o nosso objeto de estudo é raio de luz. Porém, não existe, gente, significado físico, né? Na vida real, não existe um raio de luz. O que existe são infinitos raios de luz. Só que nós imaginamos a seguinte coisa. Se eu entender o comportamento de um único raio, todos os outros se comportam da mesma maneira. Então, esses outros raios que se comportam dessa maneira, a gente pode generalizar. O nosso objeto, então, o raio de luz, que não existe um, e sim vários, tem como definição, gente, é um segmento de reta. Nós vamos fazer uma reta representando esse raio de luz. É um segmento de reta orientado, ou seja, você vai apontar para onde essa luz está indo, tá? Que indica a direção e o sentido da luz. Nós vamos fazer, então, umas retas e apontar essas retas, indicando de onde a luz saiu e para onde a luz vai. Quando a luz sai de um ponto e vai para outros pontos, ela forma geometria. Então ela vai formar, pessoal, figuras geométricas. E essas figuras geométricas que a gente vai definir como a parte matemática de óptica geométrica, beleza? Então na aula que eu passei para vocês gravadas, não sei se todos assistiram, nós representávamos como, gente? Vamos imaginar então uma fonte luminosa, uma fonte de luz. Eu vou fazer o quê? Uma vela. Essa vela acesa vai representar, então, a nossa fonte de luz. Ó, coloquei a chama da vela acesa aqui. O nosso objeto de estudo, o raio de luz, vai ser linhas retas orientadas. Isso vai ser o nosso objeto de estudo, gente, ó. Isso daqui, ó, que eu fiz em vermelho, ó. Essas linhas retas. E essas linhas retas, nós vamos ter que dar uma direção e um sentido. Ó aqui como a gente vai colocar direção e sentido nela. Ó. Nós vamos colocar direção e sentido assim. Então são esses raios de luz aqui que vão formar figuras geométricas, pessoal, que nós vamos ter que estudar. Beleza? Bem, não existe um único raio, existem infinitos raios. E aí esse conjunto de vários raios nós chamamos de feixes de luz. Feixes de luz. Porque esse conjunto podem ser formados
de 3 feixes, pessoal. Esses conjuntos do raio de luz podem ser formados de 3 feixes. Quais são os feixes? O montante de raio de luz de um ponto. Nós dizemos que pode vir a ter um feixe de luz que sai de um ponto. Esse feixe de luz que sai de um ponto, ó, imagina que nós tenhamos um ponto e esse ponto emissor, gente, linha reta, tá? Na óptica geométrica, a luz não faz curva, tem que ser linha reta. E um feixe saindo de um único ponto. Então esse ponto aqui, tá? Que eu vou colocar em preto assim, ó, para ficar mais nítido. Imagina uma fonte de luz e nós tenhamos feixes saindo dele. Esse feixe que sai de um ponto, você está vendo que ele abre, pessoal? Ele diverge. Por isso que nós chamamos esse feixe, esse conjunto aqui de vários raios, de feixe divergente. Então o nome desse raio, desse conjunto de raios que saem de um ponto, chamamos de feixe divergente. Ele diverge de um ponto. Divergente. Mas pode acontecer dos raios de luz não saírem de um ponto, e sim chegarem em um ponto. Mais ou menos o que é uma lupa, pessoal. Lembra que os raios de luz vêm do Sol, passa naquela lupa e a lupa concentra todos os raios em um ponto só? O pessoal em desenho faz isso, tem gente que fez isso em casa, coloca fogo em folha de papel através de uma lupa. Então faz a situação contrária. Vocês viram como o sentido da luz é essencial, gente? Olha por que é essencial. Nós temos o mesmo tipo de feixe que nós tínhamos nessa situação. Só que aqui o feixe, para diferenciar desse desenho, não vai estar saindo de um ponto. O feixe vai estar entrando em um ponto. Ó, a única diferença é isso aqui, pessoal, a setinha, ó. Ele adentra em um ponto. A diferença, então, que esse feixe não é divergente. Esse feixe é contrário de divergente, pessoal. Convergente. Então, nós temos um feixe aqui convergente. Então, muita atenção nos feixes. Se estiver saindo de um ponto, ele é divergente. Se ele estiver chegando em um ponto, pessoal, ele é convergente. Mas e se ele vier de um ponto infinitamente distante aos nossos olhos? E aqui a gente para um pouquinho, pessoal. Tudo que vocês forem estudar na óptica geométrica, vocês vão ter que ter um bom senso. Como assim esse bom senso? O estudo da óptica geométrica foi inventado por Newton, tá, pessoal? Por incrível que pareça, tá? Você já deve ter visto algum post aí, alguns posts, que quando Newton ficou trancado devido à peste negra, né? Ele ficou em quarentena, assim como nós estamos agora, ele saiu com 5 teorias da quarentena, né? Pessoal, Newton então ficou trancado devido à peste negra e quando ele saiu basicamente com 5 teorias. Uma das teorias, ele fez a óptica geométrica. Uma das teorias que quando ele saiu da quarentena foi a óptica geométrica, gente. Ele ficou trancado no quarto dele e fez um buraquinho de agulha. Quando ele trancou no quarto dele, ele pintou todas as paredes de preto, colocou blackout na janela, pessoal, e ali o intuito dele era perder a noção de tempo. Newton, segundo a biografia dele, ele queria perder a noção de tempo. E ele fez o que nós chamamos hoje de pinhole no blackout. O que é o pinhole? É um buraco de agulha, gente. Ele foi lá e fez um buraquinho no blackout, que durante o dia a luz entrava por aquele buraquinho do blackout. E esse buraquinho ele ficava colocando alguns sistemas ópticos. O que é sistemas ópticos, pessoal? É o que nós chamamos hoje, né, de óculos. Ele ficava colocando óculos naquela luz que entrava no quarto dele. Ele colocava um prisma, ele colocava um espelho, ficava brincando com o reflexo. Quem nunca ficou brincando com o reflexo, né, pessoal? Pega o reflexo do sol, fica jogando no rosto de alguém, bate no relógio, fica brincando com o gato, jogando o reflexo. Ele fez isso
Só que toda a óptica geométrica foi baseada no sistema óptico, praticamente de observação do olho. Então ele viu o que acontecia com a luz através do instrumento do olho. Só que o olho nos engana, gente. O olho tem algumas limitações. E é aqui que eu preciso para que vocês entendam o feixe paralelo. Quais são as limitações? Se o objeto está muito distante aos nossos olhos, aparentemente o tamanho dele é diferente. A velocidade dele também é diferente. Na vida real, nós aqui no solo, pessoal, passa um avião em pleno voo, em alta velocidade, mas ele está lá em cima, a gente está aqui embaixo. Quando ele está muito alto, aos nossos olhos não aparenta esse avião, pessoal, ser pequeno? Um Boeing passando a uma altura muito grande, quando você olha para ele do solo, você olhando para ele, você aparentemente vê ele muito pequeno. E lá, quando você vê ele voando, você vê ele, né, aparentemente a pequena velocidade. Já quando você está no aeroporto e vê realmente próximo ali o Boeing, parece que ele é gigante. Né? Se vocês reparam, um Boeing ele é gigante. E ele pousando ou decolando parece ser muito rápido. Mas espera aí, o tamanho dele não mudou aqui no aeroporto ou em pleno voo. Só que as distâncias dos nossos olhos a ele em cada situação mudou. Então a gente tem interpretação diferente. Em pleno voo ele é muito mais rápido do que pousando ou decolando. Só que nos dá a impressão o quê, pessoal? Dele estar mais rápido que perto do que longe. Por causa disso, as distâncias que nós vamos estudar os fenômenos são relevantes para o olho humano. Um feixe que vem de um ponto infinitamente distante aos nossos olhos, e gente, parece muito, né? A gente fala infinitamente. Mas a partir de 10 metros, a gente, para a óptica geométrica, já considera um ponto infinitamente distante. Porque a gente usa o olho como objeto de observação, lógico, né? O objeto de observação nosso vai ser o olho humano. Então você compara todos os fenômenos com o olho humano. E a 10 metros você já perde a nitidez total dele. Já tem essa diferença de tamanho, de velocidade. Então se o ponto estiver aproximadamente a 10 metros ou mais, a gente já vê ele chegando até nós de maneira paralela. Esse feixe que saiu de um objeto que está infinitamente distante, aparentemente aos nossos olhos, ele chega paralelo. Por isso que o nome desse feixe é feixe paralelo. Esse, então, são os 3 feixes de luz que nós vamos estudar, pessoal. O conjunto de vários raios de luz, vocês sempre vão ver dessa forma aqui na natureza, beleza, gente? Dando sequência, então, esses feixes de luz saem de algum lugar. Aqui eu coloquei um ponto P, aqui também um ponto P, aqui está um ponto P infinitamente distante. Esse feixe sai de algum lugar, e esse lugar nós chamamos de fontes de luz. Então aqui uma fonte de luz, aqui pode ser uma fonte de luz, o objeto, o ponto aqui infinitamente distante pode ser uma fonte de luz, e a gente começa a classificar isso, pessoal. Fontes de luz. Fontes de luz. Nós classificamos fontes de luz de 2 maneiras, tá? Primeiro, quanto ao tamanho, as dimensões que a gente diz. E lembrando, hein, gente, cuidado. Você não pode afirmar que uma fonte é grande ou pequena sem levar em consideração a distância que você está olhando dessa fonte. Assim, quando você olha uma estrela no céu, ela aparenta ser pequenininha, não aparenta? Pessoal, nós sabemos que tem estrelas que são muito maiores que a Terra. Só que quando está muito distante, ela aparenta aos nossos olhos um pontinho. Já uma lâmpada fosforescente ou fluorescente, né, as lâmpadas nossas, essa grandona que a gente tem em sala de aula, pessoal, como está pertinho, você fala, nossa, essa lâmpada é muito maior do que uma estrela. Por causa da distância que você está das 2 fontes. Então você só pode afirmar se uma fonte é pequenininha, que nós chamamos de pontiforme, ou grande, que nós chamamos de extensa,
quando você leva em consideração a distância que você está observando. Então, aos meus olhos, gente, essa lâmpada que está aqui na sala é maior do que a estrela. Por quê? Eu estou a uma distância menor dessa lâmpada do que da estrela. Tem que se levar em consideração as distâncias. Então, vamos começar com fonte pequenininha, o que nós chamamos de fonte pontiforme. E aqui começa a ideia de geometria, tá, pessoal? Fonte pontiforme. Essa fonte de luz pontiforme, a gente representa só com um pontinho, pessoal. Ou seja, as dimensões, o tamanho dela é desprezível quando comparada com as distâncias envolvidas. Fonte de luz. E essa fonte de luz, lógico, vai emitir luz em um determinado objeto. Gente, vamos fazer um objeto aqui, uma bola. Assim como eu fiz na aula gravada, tá, gente? O objeto. E lógico, vai ter uma parede ali, uma tela ali atrás, pessoal. Essa tela nós chamamos de anteparo, tá? Vamos jogar aqui a tela, que é o nosso anteparo. Nome. Nosso anteparo. Bem, pessoal, como eu disse para vocês, a óptica geométrica é muito desenho. Essa fonte de luz vai emitir luz em todas as direções. Porém, a gente só vai fazer os raios de luz que vão ser direcionados no nosso problema. Tem uma fonte, uma bola aqui no meio, um objeto e uma tela ali no fundo, pessoal. Essa fonte vai emitir luz. De que maneira, gente? Assim, ó. Desse jeito, pessoal, divergente. Mas se eu tiver uma bola aqui, o raio de luz vai atravessar essa bola, gente. Pensa numa bola de capotão. Vai atravessar? Vamos pegar aqui, ó. Bola, gente. Não é essa aqui não, é essa aqui, tá? Vocês estão conseguindo ver o que está atrás da bola aqui? Vocês não conseguem ver o que está atrás da bola, porque o raio de luz não vai passar por ela, tá? Então é a mesma coisa aqui, ó. O raio de luz veio, passou na bola, não vai chegar lá na tela. Depois eu vou bater umas 50 fachadinhas para vocês aí com papel higiênico, tá? Mas vão ter outros dois raios de luz que tangenciam os bordos desse objeto, ó. Passa tangenciando. Passa lambendo a parte aqui de cima do objeto, tá, gente? Deixa eu fazer o desenho bonitinho. Ó, passa tangenciando aquele bordo. O tal do bordo superior. Vou fazer o objeto aqui, que eu dei uma... Primeiro raio de luz, então, que passa tangenciando a parte superior do objeto. E o segundo raio de luz que passa tangenciando o objeto aqui embaixo. Gente, esses dois raios aqui que passam tangenciando o objeto aqui embaixo, eles são essenciais. Por que eles são essenciais? Porque eles geram algo lá na tela. O que eles geram, pessoal? Se essa região aqui, ó, compreendida entre esses dois raios, não tem luz, essa região aqui, ó, ausente de luz, fazer o desenho aqui, ó, o geométrico tem que tentar caprichar nos desenhos, hein, gente? Ó, esta região aqui, que eu fiz em preto, não tem luz, é ausente de luz. E como nós chamamos essa região, gente? De sombra. Então, esses dois raios que tangenciam os bordos é que delimitam a sombra do objeto, gente. Por isso que eles são essenciais. Lógico, vai emitir outros raios de luz, mas esses outros raios de luz vão bater mais longe dessa sombra. Então, uma fonte pontiforme, o pessoal define isso, sombra, tá? Nós vamos fazer uma relação trigonométrica aqui.
Nós podemos saber o tamanho do objeto ou o tamanho da sombra, a distância da fonte ao objeto, a distância do objeto à sombra. Mas aí nós vamos fazer na próxima aula, tá, gente? Nós vamos terminar um pouquinho mais cedo para que dê tempo aqui da outra turma entrar, beleza? E depois a gente comenta e faz o mesmo raciocínio com vocês. Joinha? Já já estamos de volta, gente.